Irmãos, que é isso de crente que tem mais medo de ser radical e zeloso do que o próprio pecado? João capítulo 2, começando em verso 23. Estando ele, falando de Jesus, em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Algo que nós precisamos urgentemente é conhecer a Cristo, ver com nossos olhos a vida dele e conhecer os seus ensinamentos, aquilo que ele ensina e dá para nós fazer. Porque é muito fácil eu imaginar algo sobre alguém que faz 2000 anos que vivia na Terra. Passou 2000 anos desde que ele esteve aqui. Fica muito fácil eu criar algo falso, uma fábula, algo da minha imaginação sobre este Jesus. Uma vez eu perguntei para um adventista, eu falei, ele primeiro falou para mim que nós sempre gostamos de nos perguntar o que Jesus faria se ele estivesse naquela situação que estamos enfrentando, o que Jesus ia fazer. E eu perguntei para ele, mas vem cá, vocês focam tanto na lei, e é a lei que salva, como é que vocês sabem me dizer o que Jesus faria naquela situação, se o que vocês servem é a lei? Ele não tive resposta, porque ele não conhecia Jesus. Assim como no namoro, a gente conhece a pessoa nos tempos bons, no restaurante, no parque, naqueles tempos certos, a gente conhece a pessoa. Mas quando você casa e vive junto, dorme junto, come junto, trabalha junto, descansa junto, você começa de fato a ver aquela pessoa como é. E nós precisamos fazer isso com Cristo, viver com Ele, trabalhar com Ele, dormir com Ele, conhecer Ele profundamente, ver como Ele agia em certas situações, e é por isso que você está aqui. É por isso que você veio com seus ouvidos e o seu coração aberto para conhecer o verdadeiro Jesus, não aquele Jesus que você vê nos filmes, nas cinemas, no YouTube. Não, esse Jesus não, mas o Jesus da Bíblia. Então que o Espírito Santo possa nos orientar aqui, revelar Cristo para nós. Vamos começar com oração. Querido e santo Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos aqui abertos diante da Tua palavra. Oh Deus, derrama aqui graça, derrama aqui, Pai, sabedoria, simplicidade e paixão, Senhor, nos nossos corações, pela Tua palavra, pelo exemplo do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Existe por aí muitos enganos, distrações, coisas falsas, Pai. Queremos conhecer a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, venha estar conosco e trabalha nos nossos corações, Pai. Seja o nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus aqui, ele foi para Jerusalém. Ele foi para o centro da religião. Ele foi aonde tinha o templo, sacerdote, todo tipo de coisa religiosa. Se você passasse um dia em Jerusalém, você ia ver todo tipo de cena religiosa, pessoas religiosas, fariseus, saduceus, todo tipo de religião que você podia imaginar, você achava ali.
Não qualquer tipo de religião, mas o religião que se dizia ser de Deus, o religião verdadeiro. Não aquela religião de muçulmano, macumbeiro, não, nada disso. Em Jerusalém você tinha o que eles chamavam a verdadeira religião, que Deus ele estabeleceu através de Abraão, Isaac, Jacó e depois Moisés e a lei que ele deu lá no Monte Sinai com aqueles tremores e sinais poderosos. E aí surge Jerusalém, o templo é construído e Jerusalém é o coração da religião que se diz ser de Deus. Jesus, o Filho de Deus, que chegou na terra, ele está agora em Jerusalém. E não apenas em Jerusalém, mas em Jerusalém pela Páscoa, a maior festa judaica. Sabe uma feira lotada, cheia de gente, ou aquelas ruas de compras em São Paulo, onde só fica multidões de gente? Jerusalém estava assim, estava lotado, gente para todo canto, de todas as nações, vieram de vários lugares, os hotéis todos cheios, tudo cheio, assim, muita gente. E Jesus, ele chega nessa cena religioso em Jerusalém. E eu digo a vocês que nós vivemos numa cena parecida. Presta atenção. Nós vivemos numa cultura, numa época aqui no Brasil onde tem muita religião. A maior parte do nosso país diz ser cristão, diz ser conhecer a Deus, crer em Deus, acreditar em Deus, fala de Deus, Deus abençoe. Eu escuto falar de Deus em todo lugar, todo canto que eu vou, rodoviária, supermercado, viagem, vizinhos, muitos falam de Deus. Você não precisa chegar para alguém, como talvez na Europa, a Inglaterra, e convencê-la que Deus existe. É raro encontrar um ateu, um agnóstico. Todo mundo já concorda, sim, Deus existe. Sim, acho que Jesus veio aqui para a terra. Isso aí já é estabelecido. E se não é estabelecido, com poucas palavras você consegue persuadir aquela pessoa que foi criada por Deus, que Jesus de fato veio. Igreja em cada bairro, pastores ali aos montões na televisão e no YouTube, com milhões e milhões de visualizações. Nós estamos vivendo numa situação parecida. Jesus ele se encontra no meio daquela religião, no meio daquele povo que falava de Deus, estava ali para cultuar a Deus, fazer sacrifício para Deus. Jesus está naquele meio, assim como você está no meio de uma multidão e de uma cultura que se diz ser de Deus. E Jesus ele chega ali e diz que, vendo os sinais, ele começa a fazer prodígios e sinais e milagres. Ele começa a operar. Se estivesse aí, você ia já tirar o celular, iniciar um live lá no Face, no YouTube, no Instagram, e começar a mostrar para as pessoas o que Jesus está fazendo. Ó, gente, tá vindo agora, tá vendo ele? Ele tá endemoniado, ele tá vindo assim, gritando. Vocês estão vendo? Jesus está ali, ele tá chegando. Aí o cara vai lá chegando, tá vendo? Jesus tá expulsando. E o cara tá gritando e de repente ele cai no chão. Tá vendo? Gente, ele tá sendo libertado, Ele sai normal. Gente, nós nunca vimos algo assim. Tá vindo aqui, um cego. Ele tá vindo, olha, ele saiu com a visão dele. E a gente ia ficar de boca aberta, vendo o que Jesus está fazendo
no centro da religião. Cego, pessoas vêm mancando, doentes, febres, coxos. Você ir ficar de boca aberta. Nós nunca vimos isso. O que está acontecendo? E no meio desses sinais, diz que vendo os sinais que fazia, eles estão crendo. Eles estão acreditando. Eles estão dizendo, esse deve ser Jesus. Estão crendo no seu nome. Não era isso que Jesus queria? Ele não veio para que as pessoas crescem nele. Ele fala em João 6, 29, que a obra de Deus é este, que creais no nome do seu Filho. Não está dando certo aqui? Não é isso que Jesus queria? E nós vemos isso na nossa geração também. Ontem eu fiquei de boca aberta, não porque eu vi uma milagre, mas porque eu encontrei uma moça que vai num centro de macumba e diz que eles adoram Jesus. Diz que ela crê em Jesus. Ela falou, não, vocês têm que ir visitar a gente. Porque lá no centro de macumba, tem Jesus na parede, a cruz, e ele ali crucificado, uma pintura enorme. Nós cremos em Jesus. Nós não duvidamos de Jesus. E eu vou ali e eu me sinto bem. Eu volto para casa em paz. E minha vida está melhorando, Daniel. Eu creio em Jesus. E nós vemos isso na nossa geração, uma mistura, pega catolicismo, bota aí o pentecostalismo, tem uma igreja católica pentecostal, catolicismo, espiritismo, coloca lá um pouco de do evangelho no meio e mistura tudo junto com a palavra de Deus, uma sopa de religião, e todo mundo diz, não, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, sim, Jesus. O que é Jesus para você? Jesus é tudo, meu irmão, meu amigo, meu brother, Jesus é tudo. Eu gosto de Jesus. Essa é a geração em que estamos vivendo, essa é a sua realidade, é a sua época. Se você não se despertou ainda, é o momento em que você está vivendo. É o momento em que a igreja está se enfrentando. E com tanta gente que fala de Cristo, a conclusão não seria que muitos têm crido e que Cristo está conosco? Olha, tanta gente que acredita em Deus agora, tanto aqui em Jerusalém como nos dias de hoje. Muitos estão crendo. Muitos estão falando com sua boca, Jesus. Mas veja o que acontece no verso 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus não está sendo enganado pela fé dos outros. Jesus, com seus olhos divinos, ele está enxergando o que está dentro do homem. Toda essa cena de pessoas crendo em Jesus não quer dizer que eles têm Jesus. Jesus está sim. Ele está sim. Eu estou aqui, mas eu sei o que está no seu coração. Vocês falam ali, eu aceitei Jesus. Mas Jesus está sim. Porque ele conhece
o coração das pessoas. Sabe um namoro? O namorado, ele está todo alegre, entusiasmado, porque ele encontrou ela, mas ela está com o pé para trás. Será que eu posso confiar nele? Acontece isso com os celebridades toda hora. Eles são famosos, são conhecidos e muitos fãs querem ver eles. E quando saem de casa, todo mundo deve gostar de mim. Mas eles saem com o guarda-costa, tudo ali protegendo eles para que ninguém se aproxima, ninguém vem em cima deles. Jesus, ele não é celebridade, ele é Senhor. Ele está assim. Ele não está confiando neles. Eu faço a mesma coisa quando vou mexer com energia. Eu preciso mexer, mas eu estou já tremendo e desconfiado. Eu não quero mexer. Eu não quero tomar choque. Jesus está assim. E o fato chocante é acreditar em Cristo. Isso não significa que agora está tudo certo. Eu aceitei Jesus, tudo bem, mas Jesus aceitou você? Eu creio, mas Jesus tem aceitado você? Por que Jesus se afastou deles aqui? Veja bem, olha, presta atenção. Porque ele não confiava neles, por quê? Porque ele sabia o que estava no seu coração. Amados, estamos falando do próprio Deus em carne. Estamos falando daquele que desceu do céu e se manifestou aos homens. Algo que foi profetizado milhares de anos, enfim chegou, enfim está aqui. E ele está assim, por causa do coração dos homens. O Criador, ele está assim, por causa do coração da sua criatura. O que tem no homem? Isso deveria ser a pergunta. Por que ele está assim? O que tem no homem que deixa Cristo afastado dos homens, não confiando neles, mesmo eles vendo os sinais que ele fazia e crendo nele? O que está acontecendo? É o coração do homem, que ele está vendo com seus olhos divinos. Marcos 7, Jesus mesmo, ele vai falar que o coração do homem é mau. É cheio de invejas, raivas, amarguras, ódios, enganos, mentiras, vaidades, orgulhos, blasfêmias. Ele diz que o coração do homem é cheio de loucuras. Em Marcos 7, 21 a 23. E tudo isso sai do coração do homem e se manifesta diante de Deus. Quando os Estados Unidos lançaram aquela bomba atômica no Japão, o Little Boy, que chama, menino pequeno, os que estavam próximos sumiram instantaneamente, foram incendiados assim, apenas fumaça, sobrou nada naquela área onde impactou. Se tivesse aqui uma bomba atômica, um Little Boy, e aqui o seu coração, qual que você teme mais? O Little Boy, a bomba atômica ou o seu coração? Eu temo mais o meu coração do que a bomba atômica. A bomba atômica pode matar o corpo. O coração mal, perdido, pode condenar minha alma. Jesus, ele não se aproxima por causa do coração do homem.
e eu encontro pessoas. Um amigo meu veio reclamando, abafando. Foi batizado 8 vezes. Talvez 9 já. E ele diz, mas o meu coração está cheio de ódio e raiva e inveja. Dentro de mim, vocês não podem ver, mas lá dentro tá horrível. É o meu coração que está me atrapalhando. É o meu coração que está corrompido. E isso que precisamos reconhecer. É o nosso coração. Jesus, ele não pode confiar o evangelho nas mãos dos homens, porque o coração deles é corrupto. Você acha que tem algo a ver com a nossa situação hoje? Amados, eu não posso assistir com meus olhos e ouvir com meus ouvidos a diluição do evangelho e ficar calado. Irmãos, que é isso? De crente que tem mais medo de ser radical e zeloso do que o próprio pecado, o próprio coração. Eu não posso me conformar com esse evangelho moderno, fofo, barato, macio, fácil, que não confronta o pecado do homem. Eu não posso aceitar isso. O evangelho que a pessoa só crê, mas não houve uma transformação, não houve uma regeneração. Aquele evangelho que não quebra corações e conquista sonhos. Eu não posso me conformar com isso. Eu não posso aceitar um evangelho que não dobra os corações dos homens e as vontades e os sonhos que eles têm em entrega completa a Jesus. Que evangelho é esse? Macio, barato, fofo, fácil. Jesus veio e morreu só para você ter um carro? Só para você viver em conforto? Agora viajar e passear e frequentar o culto no domingo. Aí de vez em quando durante a semana. E ser obreiro na igreja. Ele morreu só para isso? Que evangelho é esse que não exige a pessoa tomar sua cruz? Não exige o arrependimento, aquela virada de 90 graus. Eu estava indo assim, agora eu volto, eu vou na outra direção. Olha para o investimento de Cristo e fique espantado. Como eu estava falando antes, o céu deu o céu melhor. Entregou o céu melhor. Deus, ele não tinha algo mais precioso para ele dar para nós do que seu filho. E ele entrega o seu filho ao ser humano. E ele é zombado, rejeitado e crucificado pelos homens. Ele paga o preço para você viver no seu conforto. Para você viver naquela vida que você quer. Para você ficar relaxado. E aí vem um jovem, sabe? Vem um jovem zeloso, dedicado, ele quer orar, ele quer evangelizar, ele quer fazer, ele quer se entregar, ele quer se dedicar. E o pastor, calma, não seja tão radical, meu jovem. Fique calado um pouco. Deus vai abrir as portas. Não é tão bem assim, meu jovem. Você precisa casar, você precisa relaxar. Acha aí um hobby, algo para passar o tempo. Não, eu quero orar, eu quero evangelizar, eu quero fazer, eu quero viver isso que eu estou vendo nas escrituras. Não, calma. Que evangelho é esse?
Que pastor é esse? Jesus, ele não se confiava neles, porque ele sabia que os seus corações eram desse tipo. Relaxados, não estavam comprometidos com o evangelho, não estavam zelosos pelo seu nome, só queriam aquilo que eles poderiam ter. Jesus servia para o bem deles, eles não serviam para o bem de Jesus. Em tudo que eu tenho falado, irmãos, deve surgir a pergunta em nós: então, o que eu faço então? Se isso aqui não está dando certo, se Jesus não está conseguindo se entregar à multidão, dar-se à multidão, ele está desconfiado, o que eu preciso fazer então, para não cair nessa aqui, de Jesus não se entregar para a multidão? Eu vou te mostrar, eu quero que você reconhece, eu quero que você nota, eu quero que aprendamos do exemplo de Pedro. Lucas capítulo 5, tá? Em João capítulo 2, a multidão está conhecendo Jesus. Muitas pessoas. Aqui em Lucas 5, alguém está conhecendo Jesus. Essa pessoa é Pedro. E olha o que acontece quando ele vê os sinais. Lucas capítulo 5. Vamos ler de versos 4 a 9. E quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus falando, né? Disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Agora, verso 8, presta atenção. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Quando isso acontece com Pedro, algo lá no fundo do Pedro começa a quebrar, começa a estourar, começa a abrir. Ele começa a ver com seus olhos algo que ele nunca tinha visto. E aquilo toca nele tão profundamente que ele chega ajoelhado diante de Jesus. O forte pescador, trabalhador. Ele virou a noite aqui pescando. O cara sabe suar, sabe lutar. O cara forte, trabalhador, suador. Eu duvido, ou eu acho, melhor falando, eu acho que Pedro não dobrava os joelhos para ninguém. O cara era lutador. Mas no momento que ele encontra com Jesus, e ele vê isso na sua frente, ele se ajoelha diante de Jesus sem pensar duas vezes. Está ali colegas de trabalho, pessoas andando ali na praia, a cidade. Todo mundo pode ver que ele está ajoelhando diante de um outro homem. Que é isso, Pedro? Que coisa louca. Pedro não está pensando nem duas vezes, ele está assim: Senhor. Ele fica ajoelhado diante de Jesus. E ele fala: Senhor. Não adianta
adianta a gente falar para Jesus Senhor sem obedecer seus mandamentos. Ô chefe, o que você quer que eu faça? Você é chefe, né? Tem que limpar o quarto. Aí o funcionário, ele faz outra coisa. Ele pega o lixo e leva embora, ele vai em outra área do serviço e faz outra coisa completamente diferente. E o chefe voltando, o quarto está bagunçado ainda. Ele não é chefe. Ele não é chefe, o funcionário não tratou ele como chefe. Não podemos chegar para Jesus e dizer, Senhor, e viver no pecado, viver do nosso jeito, sem entrega, sem adoração, sem tomar a nossa cruz, sem obediência à sua palavra, aos seus ensinamentos. Isso não tem. Se Ele é Senhor, então você obedece. Se você não obedece, mas fala Senhor, é hipócrita. Não tem como você dizer Senhor e desobedecer. Você está tratando Ele como menor do que você. Pedro, ele chega a Jesus dizendo, Senhor. Quem foi conquistado pelo Evangelho agora trata Jesus como Senhor. E ele diz, Senhor, ausenta-te de mim, vai embora. Vai embora, Jesus, eu não estou aguentando isso. Por quê? Porque eu sou pecador. Que confissão, que coisa. Eu falo com muitas pessoas e eles dizem, eu peco, mas ninguém diz, eu sou pecador. Essa é a minha condição. Então, de vez em quando eu aí tropeço, não sei o quê, mas eu sou uma cara bom. Eu sou uma pessoa boa. Pedro não tem isso com ele. Ele vê isso. Eu sou pecador. É o estado em que eu estou continuamente. Eu estou no pecado. Não é de vez, não, eu sou pecador. Quando ele vê esse sinal de Jesus. Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos reconhecer que não é apenas o pecado, mas é o estado em que o homem está. Ele é pecador. Ele foi pecador. E ele continuará pecador se ele não deixa Jesus transformar sua vida. Nós precisamos estar dispostos a admitir essa condição. Eu sou pecador. É o estado em que eu estou. Podemos ser honestos, irmãos. Podemos ser honestos, meus queridos, de dizer, eu sou essa pessoa, eu sou nessa condição. Eu sou pecador. Olha o resultado, tá? João 2, viram, creram, mas Jesus está assim. Jesus chega para Pedro aqui, sinal e tal, e agora Pedro está ajoelhado e falando isso. Qual foi o resultado? Verso 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, ô Pedro. Ele falou para Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Eis aí o resultado do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho que transforma pessoas, que opera nas pessoas, que faz verdadeiros discípulos. Está aqui, esse evangelho barato, fofo, fácil, não muda vidas, não é o verdadeiro evangelho. E eu estou aqui para incentivar você a tomar Pedro como exemplo. Encontrando Jesus, ajoelha-se diante dele, reconhece que és um pecador, reconhece ele como Senhor e se entrega de coração
a Ele e foge desse evangelho falso que a nossa cultura tem aceitado. Não aceita, diga não e abraça esse evangelho de alta negação, de entrega a Jesus, aos seus ensinamentos, à sua palavra. Vamos orar.